Seja bem-vindo, pessoal, a mais um podcast, viu? O Não Já Tenho. Hoje a gente vai entrevistar a doutora Renata, né? Doutora Renata, que é delegada aposentada. Hoje a doutora Renata, ela é diretora de Gabinete de Gestão Integrada. Seja bem-vindo, doutora Renata. Obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. E vamos conhecer um pouco da área voltada na gestão pública de Rio Verde, viu? Que bom estar aqui, né? Obrigada pela oportunidade. E é bom quando nós temos a oportunidade de nos colocarmos, né? Que as pessoas também conheçam um pouco mais, porque normalmente as pessoas só nos conhecem no lado profissional. E nesses programas a gente tem a oportunidade também, né, de falar um pouco da nossa própria vida, da nossa vida particular. Estamos aqui, vamos lá. Perfeito. Doutora, tenta nos mostrar um pouquinho quem que é realmente a Renata Ferrari, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória da senhora, a infância da senhora, a criação e como que foi esse decorrer do tempo para chegar a ser uma delegada aposentada hoje. Tenta explicar pra gente. É bacana. E é bom isso, porque muita gente nos vê, né, com tudo pronto e admira, mas não sabe o que a gente passou. Eu também tive uma infância assim, muito pobre, né? Morava no sítio, tinha mais 4 irmãos, né? Os meus 2 pais. Aí com 12 anos a gente foi para a cidade, porque um tio, né? Um tio materno nos ajudou. Então aí nós começamos a morar na cidade. Eu com 14 anos já comecei a trabalhar para ajudar nas despesas da casa, né? Com muita dificuldade. E aí foi minha trajetória, né? Eu queria estudar, então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, já desde 14 anos de idade. Nesse período a senhora já estava na cidade, já tinha saído do sítio e vindo para a cidade. Exato. Aí, na época do sítio era muito difícil, a gente tinha que andar assim uns 5 quilômetros a pé, né? Então passamos assim dificuldades no frio, tinha que levar 2 sapatos, ia de chinelo e depois trocava quando chegava na cidade, na casa de amigos que nos ajudavam ali na cidade para a gente não chegar assim suja na escola, né? Então foi assim um período bastante difícil. Mas quando a gente é menino, parece que tudo é festa, Tudo é bom, né? tudo é festa, Não né? tinha assim muito problema, isso é bacana. Perfeito. Doutora Renata, qual foi o seu primeiro emprego na sua infância, aí, nos seus 14 até os 18 anos? Qual foi sua primeira profissão? Eu trabalhei na fábrica de meias lupo. Fábricas de meias Meias lupus. Qual lupo, é cidade, famosa doutora? Araraquara. Araraquara, São Paulo. Eu nasci lá e as minhas irmãs já trabalhavam, né? 2 irmãs mais velhas já trabalhavam na fábrica. E aí eu segui o caminho e trabalhei na fábrica. E trabalhava na linha de produção. Só que eu acho que não me adaptei muito bem nessa linha de produção, né? As minhas irmãs já trabalhavam assim, então eu fiquei lá há pouco tempo, menos de 1 ano, e não consegui me adaptar, não. Entendi. Doutora Renata, como que surgiu aí esse amor pela área civil aí, pela área de ser delegada, por servir ao Estado? Como que foi essa descoberta da doutora aí? Eu tinha um tio chamado Renato, falecido hoje, que ele era advogado. E eu tinha, assim, gostava muito dele, e ele era advogado, e eu acreditei que eu falei, não, eu quero também, eu não quero ser advogado, quero fazer direito, mas eu quero ser delegado. Então eu sempre coloquei na minha cabeça que queria ser delegado. Mesmo fazendo curso de direito, com um leque muito grande para você ser advogado, juiz, promotor, que a maioria almeja, né? Vê muita diferenciação, assim, juiz é melhor, ganha mais, promotores ou até mesmo advogado. Eu queria ser delegado de polícia. E aí eu fiz minha faculdade, assim, com muito custo. Me lembro também de uma amiga, Sandra Amaral, obrigada, né? Se um dia ela ouvir isso. Ela me ajudou, eu não podia pagar a faculdade, e meus pais também não, então ela me ajudou pagando ali algumas mensalidades, porque ela falou, se você parar, você não vai voltar mais. E eu não gostaria que acontecesse isso. Então, ela me ajudou. Então, sou muito grata. E aí eu segui né, com esse pensamento. Eu trabalhava na Polícia Civil de Araraquara, e eu queria ser delegada, eu era agente de telecomunicações. E eu me lembro que um dia eu falei para um agente de polícia, que é o investigador lá, que eu queria ser delegada, e ele riu.
Ele fez um deboche muito grande comigo e aquilo assim me marcou muito. E eu falei, eu serei delegado de polícia, né? E ele tinha tentado algumas vezes e ele não tinha conseguido. E aí aconteceu algo interessante. Eu gosto muito da área assim de autoconhecimento, de gnose. E eu aprendi que quando a gente quer muito alguma coisa, então a gente tem que mentalizar, a gente tem que escrever, a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Então, antes de eu passar para delegada, eu escrevi mais de 1000 vezes. Eu sou delegado de polícia, eu trabalhava, então todo dia eu ia escrevendo. Não sei quantas vezes eu escrevi isso. Escrevia só para acreditar no seu sonho, só Isso. acreditar no seu sonho, que você tinha a possibilidade, acreditava que um dia seria delegada. A senhora escrevia por escrever que ia ser delegada ou porque acreditava que ia ser uma delegada? Não, quando a gente pensa e acredita, tudo que existe no mundo, alguém já pensou antes. Antes Sim, de existir, alguém sem deve ter dúvida, né? pensado, né? Então, o que a gente pensa, a gente sonha, ele vai materializar posteriormente. Então, eu falei, eu dizendo assim, eu sou delegado de polícia, vai chegar um dia que eu serei delegado de polícia. Então, eu fazia, porque as minhas condições eram muito adversas. Ninguém acreditava. Na minha família não tinha ninguém. Minha família, né, direta é com pai, mãe e as pessoas mais próximas, não tinha ninguém que tinha feito curso superior. E eu queria muito fazer. Então eu fiz para realmente que aquilo acontecesse na minha vida. Perfeito. Doutora Renata, voltando um pouquinho na infância, como que foi a Renata Ferrari no seu colegial? Como que era aí essa tratativa no colegial? A doutora Renata era uma menina custosa, era uma menina estudiosa ou era uma menina namoradeira, era uma moça namoradeira? Como que foi aí esse decorrer aí do colegial, né? Que é a fase que todos nós passamos, né? Dos 15 até os 18, 19, aquela fase de conhecer, entender o certo e o errado da vida. Eu não era namoradeira, não. Eu era estudiosa, não era a mais estudiosa da classe, mas eu sempre tive boas notas. Mas eu lembro assim que eu era menos favorecida da classe toda, vamos dizer assim. Então as minhas condições eram muito difíceis. Eu tinha uma roupa mais simples, eu tinha sapato mais simples. E o meu cabelo sempre foi crespo, né? Então hoje tá grande, sim, mas naquela época não tinha nem a minha mãe sabia cuidar muito bem do nosso cabelo. Então, tinha um menino na classe, eu me lembro, eu estava aí na 7ª série, ele me tinha um desenho que chama Urso do Cabelo Duro. É um desenho que não é da sua época. Uhum. Então, o pessoal, esse menino me apelidou. E era um menino até que eu tinha uma certa queda por ele. Tinha um clima pelo moleque, mas devido a essa brincadeira maldosa. Mas ele nunca nem soube disso, Sim. né? Mas não foi algo que persistiu muito. Ele comentou, fez isso. Então, eu tinha vergonha de expressar qualquer sentimento de apreço por alguém, porque eu acreditava que as outras pessoas me achavam feio, né? Que eu não teria condições, que teriam meninas muito mais bonitas que eu, e que eu não seria interessante. Então, eu ali não paquerava, não era muito para frente, assim, não. Aí, quando na fase de colégio, eu estava à noite também, né, já com 14 anos, aí tinha, assim, alguns amigos bacanas, a gente saía, se divertia muito, mas em termos de namoro, não. Entendi. Doutora, falando aí que a senhora sofreu, né, esse certo preconceito, esse bullying, né? Antigamente não falava assim bullying, mas... Hoje fala bullying, né? Hoje, no cenário atual, voltado na área da polícia, por ter sido delegada da Polícia Civil da mulher, hoje a senhora é aposentada, né? A senhora já sofreu algum bullying dentro da corporação? Por alguém acima da senhora ou abaixo da senhora? Sim, não é bullying, mas foi assédio. Acaba sendo uma discriminação, né? Não, assim, pelo fato da Renata como pessoa, por fato de ser, né, negra, ou ter cabelo crespo, alguma coisa assim, não. Mas, infelizmente, eu tive um superior hierárquico que me cantou, né, vamos dizer assim, e era uma pessoa que, inclusive, eu ajudei a vir aqui para cá, e não esperava isso dele, né, não tinha nenhuma entonação, não tinha nenhuma
nada entre nós. Ele era uma pessoa casada, e na época eu era solteira, e ele fez uma cantada e eu admirei, falei, olha, isso, não sei de onde o senhor tirou isso, e, né, vamos esquecer, faz de conta que o senhor não me falou e vamos continuar, vou apagar isso para que a gente possa, né, continuar tendo um relacionamento profissional. Mas, infelizmente, essa pessoa acho que não entendeu isso, e eu sofri muito porque ele fazia de tudo para que eu fosse, assim, menosprezada. Ele não me dava nota, ele tinha que atribuir as minhas notas, né, de todos os delegados. Então, todas as minhas notas eram mais baixas que todos os outros colegas. E aí, um dia eu cheguei para ele e perguntei por que ele me dava nota tão baixa. Ele falou, não, eu não... Vai recorrer. Se você está achando que a nota é baixa, você vai recorrer. Falei, não adianta eu recorrer, porque eu preciso saber por que eu estou tirando nota baixa. Se o senhor não me disser, como que eu vou melhorar para que eu tenha uma nota melhor depois, para o senhor me avaliar? Aí ele desconversou e disse que ele também tinha nota baixa e quando ele queria, ele recorria e ele não tinha mais nada para falar comigo, não. Então, assim, foi muito ruim, né? E como que foi para sair de um profissional desse, né? Como que foi para tentar tirar isso, né? Porque a gente acaba se subentendendo que é uma coisa muito pesada, né? E na conversa do dia a dia, nesse quesito de notas, né? E como que foi para a senhora sair desse profissional? Como foi para chegar até hoje com notas boas, né? Até a chegada da aposentadoria aí com notas boas. Eu até demorei mais realmente para me aposentar, porque depois ele foi embora, mas teve um fato assim, muito interessante, que eu estava trabalhando num caso aqui, eu não sei, você está há poucos anos aqui, talvez você não saiba. Houve a morte de uma garota de programa aqui, que deu muita repercussão na cidade e tal, e eu estava na investigação, e esse superior aí, ele não acreditava, acho que na minha competência. E um dia ele foi na minha sala me questionar, me dizer que eu não estava fazendo meu trabalho de acordo e tal, e falou que, e aí ele achava que o autor era uma pessoa, e eu falei que não era, eu tinha consciência da investigação que eu estava fazendo e falei que os autores seriam outros. Ele pegou a carteira dele e falou, eu rasgo a minha carteira, eu jogo a minha carteira fora se essa pessoa não é o autor. E, inclusive, era um policial militar a quem ele estava acreditando que era o autor, né? E eu tinha convicção, já tinha até verificado algumas coisas, né? Para pegar o álibi dele. E na época tinha uma música da Fafá de Belém que falava assim, de um boi avermelhou, alguma coisa assim que o pessoal cantava, e ele cantava assim, porque era para eu ter prendido esse policial militar, que inclusive, enquanto eu estava investigando, eu tive que fazer muita pressão, eu até realmente pedi a prisão, assim, e nesse meio do pedido da prisão eu fiz a investigação e tinha convicção que não era ele, e ele ficava cantando nos arredores ali da delegacia, que eu tinha amarelado por não prender o policial. E eu não prendi, e na verdade, eu até descumpri, né, uma ordem judicial, porque eu poderia ter sido punida por isso, né? Porque a ordem judicial a gente cumpre. E eu não cumpri o mandado de prisão. E, na sequência, nós descobrimos quem que eram os verdadeiros autores. Policial, resumindo, não era o policial. Imagina e a sensação dele, né? A minha vontade era, mas eu falei, não compensa. Falei, vou lá para pegar a carteira dele e rasgar agora, né? Mas foi muito interessante que aí depois ele, né, deu uma acalmada e viu que eu estava correta. Mas a gente passa, né, por algo para você ver como que funciona, né? É uma pena que isso aconteça. Espero que não tenha ninguém que mais passe por isso. Perfeito. E outra coisa, ele tentou me transferir para Santa Helena também, né? Nesse mesmo período, nesse caso. Nesse mesmo período, ele tentou transferir para Santa Helena, aí eu me vali do sindicato dos policiais, né, dos delegados, e conversei com o pessoal. Assim, foi uns tempos meio difíceis, né? Mas estamos ali, não desisto, não. Eu queria ser delegada e... Jamais deu por desistir. Não. Doutora Renata, no seu período aí de delegada e antes da aposentadoria da senhora, qual que foi ali a coisa que mais te
deixou meio abalada? Qual foi o crime que a senhora já atuou ali que mais te abalou, mais te deixou um pouco meia pensativa, voltada por ser delegada da mulher? Espancamento da mulher, o pai matar um filho, qual que mais te chocou ali? Qual que foi o crime que a senhora atuou na linha diretamente de frente, que a senhora mais se sentiu abalada? E que isso ainda a senhora fica ainda com isso na cabeça, pensando, porra... A gente fica pensando, né, como a maldade chega né? tanto e por quê, né? E como foram muitos anos, né, de delegacia, que inclusive eu ajudei a retomar, porque aqui já não tinha, quando eu vim ser delegada aqui, não tinha delegacia da mulher, né? Então eu lutei para que realmente fosse implantada aqui a delegacia da mulher. Logo nos primeiros, no início, né, nos primeiros tempos que eu estava como delegada, uma mulher havia desaparecido, o marido foi noticiar e a gente começou a fazer investigação e não tinha muito rumo e tal. E a gente começou assim, a ter uma leve desconfiança, né, do companheiro, mas a gente não tinha pista nenhuma. Até que um dia, uma pessoa que morava lá perto de um sítio, lembrou que dias antes do desaparecimento dessa mulher, esse homem estava no meio do brejo, capinando lá no meio do brejo, né? E a gente falou, e a gente pediu para mostrar onde que seria mais ou menos esse local. E fazia um tempo que essa mulher já tinha desaparecido, alguns dias, uma semana, por aí. E aí a gente foi lá checar e realmente ele já tinha premeditado a morte da esposa, ele matou ela, colocou num saco, já tinha feito o buraco lá no meio do brejo, colocou ela lá dentro e colocou todas as plantas em cima. Então, você passaria, né? A gente passou por lá, porque várias vezes em cima do corpo, né? A gente não consegue, né? Porque a gente fez uma varredura no local para ver se tinha uma pista, alguma coisa, mas, né, no meio de um brejo, como que você vai, né, conseguir, né? Meio aquoso e tal. E quando ele descobriu, né, que nós também já havíamos descoberto, ele tentou suicídio, né? Lá mesmo na prova. Então, esse foi um dos casos, assim, que me marcou bastante. Foi logo no início. Entendi. Né? E como que é para a senhora ser mulher e delegada de Polícia Civil atuar nos casos desses, né? Como que é o sentimento da senhora, né? Saber que uma mulher indefesa tá ali enterrada, né? Acho que para a senhora, eu acho que para a mulher é um pouco mais pesado, né? Assim, a senhora muitas das vezes já se pôs no caso de uma dessas vítimas, mesmo se não fosse delegada. Às vezes passa isso na cabeça, né? Se eu não fosse delegada, às vezes isso poderia também acontecer comigo. Eu não estou dizendo que com as delegadas não pode e não acontece. Óbvio que acontece, mas a possibilidade é um pouco menos, né? Às vezes se passa, muitas das vezes, né? Pela senhora ser mulher, um covarde desse fazer uma covardia dessa, né? Como se fez com essa menina. Como que é esse sentimento da senhora em lidar com isso, né? Em receber ali uma mãe agredida, toda se machucada. Você segura a postura ou você às vezes se solidariza com a vítima? Não. É complicado, né? Não, eu acho que a gente se segura na hora que tem que fazer o procedimento, mas eu sou aquela de abraçar a vítima, de pegar no colo, de levar para minha casa, de dar banho, de deixar dormir na minha casa, de levar para o hospital. Eu nunca fui uma delegada de ficar só dentro da delegacia, então eu fazia também essa outra parte. Trabalhava muito questão da autoestima, né? Amor próximo é muito bonito, né, Nata? Doutora? Acho que o amor próximo, em qualquer área, em qualquer departamento, ele tem que existir, né? É um mandamento, né? Sim. É um mandamento. Independentemente do meu nível de poder ali na minha profissão, acho que deveria existir. E muito lindo o seu gesto, viu? Muito bonito. Então, e eu acho que essa identificação que eu tinha com as vítimas, desse contato, é que trouxe talvez o reconhecimento da população, né, principalmente das mulheres, das pessoas. Como você falou assim, como que você se vê? Eu queria ser delegada da mulher, né? Eu lutei para que a delegacia da mulher fosse implantada aqui em Rio Verde, né? Então, como mulher, eu queria mesmo ajudá-las, né? Então eu fiz isso
querendo muito e utilizando tudo que eu tinha, né? É lógico, eu não vou dizer aqui que um homem não faria isso, mas a empatia que eu tinha com as mulheres, o homem às vezes não tem. E para a mulher, conversar sobre violência doméstica com um homem é muito mais difícil, porque às vezes é alguma intimidade, e hoje ainda a gente está numa sociedade que é predominantemente patriarcal, né? Muito machista ainda, e que às vezes o homem não consegue chegar à altura daquela mulher e vai julgá-la por aquilo. Ah, mas você deu causa, mas você estava, né, de roupa Deu inadequada, brecha, será? deu brecha, alguma coisa nesse sentido. Então, se preconiza que nas delegacias de mulher, né, nas delegacias especializadas de violência contra a mulher, não tenha homem, realmente seja uma mulher delegada, para que haja essa empatia. Então, a minha vontade sempre foi essa. E teve vários casos, né, que emocionam, como o caso de estupro, que é para mim, é um dos crimes piores que Mais tem, né, o que estupro. existe, né? De Uma crianças, coisa, principalmente, abusadas. Então, é muito triste isso. Doutora, a sociedade como um todo, eu acredito que não seria todos ou todas as mulheres, não acredita muito naquela medida protetiva. O que a senhora tem a nos dizer referente a uma medida protetiva para uma mulher que já foi agredida pelo seu namorado, pelo seu esposo ou pelo noivo ali? E como que funciona essa medida protetiva? Porque vamos dar um exemplo do caso do Bruno, né? Bruno goleiro, né? Eu nem sei se pode falar aqui, né? Mas vamos dar um exemplo do caso do Bruno goleiro, né? Por mais que a Elisa tinha ali uma medida protetiva e tudo, acabou sofrendo um final trágico daquele, igual tem diversas outras profissionais, independentemente de qual área que seja. Como que funciona essa medida protetiva? Ela não deveria ser um pouco mais séria e ter um acompanhamento melhor ou mais eficaz das Forças Armadas, não? Para uma profissional ou uma mulher que está correndo esse risco, não? Tá, então vamos lá. Você falou assim várias coisas. Aham. Primeiro, eu acho que, para mim, uma das melhores coisas que aconteceu com a Lei Maria da Penha, né, Lei 11.340, foi medida protetiva. Essa foi uma evolução. Para mim, A melhor. Exato, foi uma das coisas melhores que aconteceu, entendeu? Porque a possibilidade da mulher ficar na casa e tirar o homem, essa é uma medida protetiva, de tirar o pátrio poder, de tirar a arma que ele porta, de transferir ela, no caso que ela tem um trabalho na sede onde, né, está o homem. Então, são vários tipos de medidas protetivas que amparam a mulher. Não é só o distanciamento, né? Sim. Que acontece que as mulheres pedem distanciamento e mesmo com o distanciamento, o homem acaba matando essa mulher. Então, eu vejo assim, hoje já se melhorou, tem assim, patrulhas Maria da Penha, que trabalham monitorando essas mulheres que têm medidas protetivas. Tem botão do pânico, que quando o agressor se aproxima, ela aciona o botão, né, para que venha alguém para socorrê-la. Mas, assim, eu acho que foi um dos grandes avanços. E a grande problemática é que quando um homem realmente deseja matar uma mulher, ele vai criando condições para que isso aconteça. Então, acho muito importante, quando a mulher vai na delegacia e ela tem que ir toda vez que ela sofrer qualquer tipo de violência, ela seguir as orientações do delegado de polícia ou do juiz, do promotor, né, nas fases posteriores, mas sempre começa dentro da delegacia, que é realmente evitar sair em alguns lugares que não, locais que não há necessidade dela sair, para não ter aquela exposição, porque principalmente logo que há o rompimento entre o homem e a mulher, ali vítima de agressão, esse homem fica procurando. Então a gente pede para ela não voltar a conversar com ele, não se encontrar sozinha com ele, realmente cortar vínculo. Eu não estou dizendo aqui que é por isso que acontece, mas o homem, nesse ponto, ele vai tentar criar situações para que a mulher vá até ele ou para que ele chegue até a mulher para cometer esse crime. E aqui em Rio Verde, infelizmente, houve algum caso assim que foi muito comentado também, que a gente teve que ir para a Bahia, né? Depois a gente descobriu e fomos até na Bahia buscar esse agressor.
ela foi até a delegacia, a gente foi deferidas as medidas protetivas, né? E esse homem, já premeditando matá-la, a convidou para ir na casa dele, porque ela ia pagar, ele estava devendo alguma coisa para ela, alguma coisa nesse sentido, e falou, não, vem aqui que eu vou conversar com você, tal, tal, tal. E a mulher foi, acreditando realmente que ele iria. E ele a matou, né? Então a gente sempre orienta que a mulher não vá sozinha se encontrar com o homem, né? Rompa realmente o vínculo, porque quando você fica conversando com aquele agressor, mesmo que fala, olha, eu não quero conversar com você, para de me ligar, você alimenta. Se ela não quisesse mesmo, ela não estava nem falando comigo, entendeu? Se ela está falando que tem, porque tem nessas mentes, assim, né, eu acredito até doentia, né, de possessão em relação a uma mulher. Então, medida protetiva, eu acho que foi um avanço muito grande, extremamente necessária e tem avançado nessas questões de deferimento de medida protetiva e é muito bom. Falando em medida protetiva, você falou uma coisa aí que eu fiquei um pouco curioso. Como que funciona esse botão do pânico aí para uma mulher que tem ali a medida protetiva? Existe algum canal no aparelho dela? Existe algum número específico? Como que ela atua com esse botão aí do pânico? Esse aí é entregue pelo Poder Judiciário, né? Para alguns casos onde a mulher tem maior... caso de maior violência, né? Que resta maior periculosidade. E esse dispositivo veio, inclusive, depois que eu tinha, né, saído, já aposentado, por isso eu estou falando que tem avançado cada vez mais. A Patrulha Maria da Penha tem, através de um aparelho celular, né, há essa comunicação que eu não sei exatamente falar para você como funciona, certo. Mas a Polícia Militar é acionada e já sabe diretamente aonde está aquela mulher. Mas existe o botão do pânico atualmente hoje? Existe. Perfeito. Doutora Renata... Eu não sei nem se é assim que está... Que funciona. Acho que é botão do pânico mesmo. Não sei se tem outro nome científico. Mas perfeito. É conhecido como botão do pânico. Doutora Renata, a senhora já teve que atuar em alguma ocorrência fora do local de trabalho? Alguma amiga já te ligou? Alguma amiga já te ligou fora de hora, sendo ameaçada? Alguém já te procurou fora de hora, na rua? Doutora, me ajuda, eu tô sofrendo sim. E se alguém te procurou, qual foi a reação da senhora? Fez vista grossa ou não? A senhora realmente cumpriu ali o seu dever como cidadã, como delegada e atuou mesmo fora da sua atividade? Sim, não, nunca neguei. Tive várias pessoas, né? Pessoas conhecidas ou até desconhecidas, porque o pessoal sabe, né? Alguém conhece meu número e passa, olha, doutora, a senhora pode. Inclusive hoje, né? Depois de eu estar aposentada, que muita gente ainda não sabe que eu estou aposentada, né? O pessoal ainda me vê ainda como delegada da mulher. E me liga, e então o que eu posso eu oriento, encaminho, às vezes já levei para a delegacia, e aqui a gente não tem ainda, né, casa-abrigo, e era uma pessoa que eu conhecia, eu levei para minha casa para passar a noite, porque eu tinha muito medo, fiquei com muito medo que aquele homem fizesse algum mal ali. Exatamente, então levei para casa, então sempre fora do meu horário de trabalho, né, das 8 horas ali, mas todo policial tem um trabalho de 24 horas, né? Não existe você chegar em casa, não sou mais delegada. É diferente, não tem como, né? Fechar o serviço. Então, nós somos policiais 24 horas. Entendi. Então, todas as ocorrências foram atendidas, dentro ou fora do horário. Perfeito. Doutora, a senhora anda armada ou não? Ou a senhora, depois que aposentou, a senhora deixou de andar armada? Ou a senhora nunca precisou de andar armada? Tira essa dúvida pra gente, né? Pois é, sempre andei armada quando estava atuando. Em exercício, né? E agora, às vezes, ando armada e às vezes não. Dependendo do lugar, aonde que eu vou. Então, ninguém vai saber se eu estou ou não armada. Certo. Doutora, já participou de diversos clubes de tiro, né? Já participou de diversos treinamentos de tiro. Só treinamentos, só? Treinamentos, né? Treinamentos. Pela corporação, periodicamente, né? O policial tem que fazer treinamento para poder manusear, né? Sim, tanto a própria arma, às vezes como até um armamento um pouco mais pesado. Por todo o seu período ali como delegada, já chegou a utilizar a sua arma de fogo já ou nunca utilizou?
Não, Teve algum ponto que o específico, a senhora chegou não. a ser ali meio que intimidada ali, fora do local de trabalho, na rodovia, ou até mesmo com algum agressor de alguma mulher, te fez alguma ali ameaça, a senhora já teve que Não. dar ali um chega pra lá ou nunca pegou na Não, arma? com arma de fogo, não. Não. Nunca efetuei um disparo de arma de fogo, né? Arma de fogo é bom que a gente tenha, mas é bom que a gente não a use, Sim. né? Então, esse que é o pensamento, porque a hora que a gente saca uma arma de fogo, a gente tem que realmente Utilizar. tomar uma atitude. Então, graças a Deus, nunca tive, né? Sempre atuei junto com outros policiais, e eu acho assim, o pessoal me respeitava muito, né? Mesmo o pessoal assim que eram os criminosos, eram os agressores de mulher. Eu não sei de onde que veio a fama, mas o pessoal tinha muito medo de mim. E Tinha um certo respeito, né? não tinha medo mesmo. Um dia, um advogado falou assim: olha, meu cliente falou o seguinte para mim, doutor, né, que se reportando ao advogado, se aquela delegada vier me dar um tapa na cara, eu não sei o que eu vou fazer. Então a minha fama tinha extrapolado tanto que eu batia nos homens que eram os agressores, sim. né? Mas eu acho que era pela energia, pela postura, né? E que a gente estava sempre assim atuando. Na pergunta que você fez agora, né? Se eu deixei de atender, não, ao contrário. Então, o pessoal sabia que se tivesse feito alguma coisa, a delegacia da mulher, né? A delegada Ia estaria estar lá sempre em para cima. atender. Exatamente. A senhora já recebeu alguma ameaça que já te chocou no seu próprio local de trabalho? Alguma ligação? Alguém já foi lá ou mandou uma carta, mandou uma mensagem? Que a senhora já ficou ali meio pensativa, com medo de ir embora, precisando de ter algum outro colega para levar a senhora até o carro ou não? Não, teve um caso que eu recebi sim, recebi um recado de que essa pessoa ia me matar a facadas. Era um caso onde essa pessoa, esse autor era casado, tinha uma amante e ele batia nessa amante. E foi um dos casos que eu soube e eu fui até a casa dessa pessoa. Eu tentei até pegar essa pessoa e chamei o agente que estava comigo. Esse agente levou essa mulher no colo para delegacia, para o hospital, né? Sim. E isso aconteceu uma vez, depois aconteceu novamente, e aí ele foi preso, e ele falou que aonde ele me encontrasse, ele ia me matar a facadas, né? Tô doido. Então esse daí foi, mas eu não tinha medo dele, não fiquei com medo dele, não. Não ficou com muito E constrangimento não dele, passou não. muito tempo, ele morreu também, não fui eu. Não foi a senhora. Não fui eu, mas ele morreu posteriormente, né? Entendi. Mas não deixa de ser, assim, algo, né, que a pessoa manda um recado dizendo assim, né? É que não Entendi. entende porque ele só foi preso pela atitude dele, não pela delegada, né? Foi preso pela lei, Sim. mas eles não veem dessa forma. Doutora, já teve alguma ameaça que já deixou um pouco meio abalada? Que a senhora já dormiu um pouco pensativa já? Não. Ou não? Nunca teve uma ameaça tão chocante assim? Em termos de A não ameaça, ser a desse rapaz. foi dessa daí. Apenas de esse- outros, apenas de esse outros não. profissional. Não, graças a Deus, né? Eu acho que né, a gente trabalhou muito tempo em relação à delegacia da mulher e que é um crime específico, né? Então, os homens já sabem o que vai acontecer com eles quando cometem esse tipo de crime. Então, e acho que havia o respeito, né? Eu fazia de tudo para que fossem punidos, mas dentro da legalidade. Então, eles sabiam que iriam chegar lá, eles iriam ser punidos, mas dentro da legalidade, sem tortura, sem usar de covardia em relação àquele agressor, aquele criminoso. E o porquê da civil e não da militar, doutora? Por que a senhora escolheu tanto essa carreira civil e não militar? Pois Qual é. foi o amor ali inicialmente, né? Quando eu era Através do primo da senhora, né? tio, Tio né? Renato. E na verdade ele era delegado, ele era advogado, né? Eu tinha paixão pela Marinha. Eu queria entrar na Marinha. E quando eu tinha ali uns 14 anos, tinha aqueles panfletos, vai lá, se inscreva na Marinha e seja um aluno, tal, tal, tal. E a minha família, muito pobre, sem incentivar, sem cultura, não tinha. E quando eu tinha, então, 14 anos, minha mãe não deixava, eu né, não tinha condições. Tal. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui me inscrever para fazer um concurso da Marinha. Peguei sozinha, juntei um dinheirinho, de Araraquara, peguei um ônibus, fui lá para Santos, fiz esse concurso. Na época eu tive a oportunidade de conhecer um navio, um porta-avião, né, da Marinha, que hoje está desativado.
Então eu já tinha essa queda pelo lado ali, né, militar, né, Marinha, Forças Armadas, tá. Mas depois, conforme eu entrei na faculdade, eu vi que eu acho e estava também na polícia, eu entendi que eu queria ser delegado de polícia, né? Então eu já trabalhava na área como agente de telecomunicações e eu vi o trabalho de delegado, o que o delegado podia fazer, e eu me encantei pela profissão. E aí só prestei para delegado. O pessoal, mas você não vai querer ser advogada? Não vai querer ser juíza? Não. Falei, eu quero Só ser delegada. delegada. E fui muito feliz na minha profissão. E como que funciona essa carreira de delegada, de delegada a delegado? Sobre a questão de mudança de cidade, como funciona essa carreira de delegada? Hoje, se a profissional ela está na cidade, depois ela precisa de ir para outra, igual foi o caso que a senhora mencionou lá atrás, o profissional queria mandar a senhora para Santa Helena. Como que funciona? Nós não temos a inamovibilidade, né? E tem algumas outras carreiras jurídicas. Então, pode acontecer que nós estejamos prestando serviço, por exemplo, aqui em Rio Verde, mas de uma outra cidade está precisando mais, né? Por questões de criminais e populacionais. Então, o nosso diretor-geral vai fazer essa remoção. Hoje está bem mais tranquilo em relação a isso, né? Que a permuta, a possibilidade, mas não tem como a gente falar, não vou. Se estiver precisando, a gente tem que ir. Mas hoje é bem mais tranquilo, tem muito mais delegados, então se consegue ficar mais tempo na cidade. Agora, tem pessoas que, quando passam no concurso, normalmente vão para o interior do estado. E a maioria quer ficar na capital. Então, a própria pessoa fica um tempo no interior, quando chega o próximo concurso, ele vai para a capital e o pessoal vem para o interior, entendeu? Então, nem sempre é porque a direção da polícia está fazendo essa transferência, mas às vezes acontece, de você ter que atuar, inclusive em várias cidades, né? Trabalhando aqui, vai responder por Santa Helena, em outras cidades perto. Entendi. Doutora, existe algum perfil para ser delegado hoje? A gente entende que tem que fazer uma faculdade de Direito, né? Sim. Faculdade de Direito, ali prestar um concurso, né? Logo em seguida. E, além de todo desse trâmite aí, existe mais algum outro perfil ou não? Não, você passa só no processo seletivo para delegado, você tem prova escrita, você tem prova oral, prova física, prova psicológica, né? Provas... São essas provas. E depois você tem um treinamento, que ainda faz parte ali, tem um estágio probatório para ver se realmente você tem aquele perfil, você vai conseguir desempenhar aquelas atividades. E é interessante que no meu concurso para delegado, teve uma moça que ela passou, assumiu e ficou poucos meses porque ela falou, não, isso desistiu, não é para mim. Não é o que ela queria. Exatamente, não é para mim isso aqui. E aí ela saiu. Mas não tem um requisito. Nada, né? Quais são as dificuldades, doutora, da área hoje? O que a senhora acredita que seria a dificuldade de um delegado ou uma delegada? Quais são as dificuldades hoje enfrentadas no dia a dia? Pois é. Falta de suporte das autoridades, falta de suporte da competência maior que é o prefeito, né? Quais são as dificuldades do dia a dia de um delegado hoje, de uma delegada? A Polícia Civil é um órgão estadual, Sim. né? Não está ligada, então, ao município, ao prefeito. Certo. E eu acredito que falta muito investimento na área policial. E quando eu falo na área policial, não só a Polícia Civil, é na área de segurança pública. Como um todo, né? Como um todo. Falta investimento, principalmente em tecnologia. Hoje nós... não podemos mais trabalhar com aquele investigador que sai todo dia, que vai lá para colher informações. Hoje a gente tem que trabalhar com dados, com internet, com mídia. Então, assim, o aparelhamento da polícia técnico-científica deve ser bastante melhorado. O número de profissionais ainda é muito reduzido. E com essa redução, a gente trabalha muito. O delegado que está trabalhando no expediente, né, que é o horário de trabalho ali, de expediente, ele também vai trabalhar em plantão, né, final de semana, à noite, e isso há uma sobrecarga para nós. E isso também
tinha assim, muito pouca remuneração em relação a isso, né? Então, acho que, pelo menos para mim, o que era mais penoso, assim, era você trabalhar durante a semana inteira e depois passar o final de semana todinho também trabalhando de plantão. Hoje, principalmente aqui em Rio Verde, que é a realidade, já tem os plantonistas noturno e já tem os plantonistas de finais de semana. Então, hoje o delegado aqui em Rio Verde, ele só trabalha no expediente e já tem os outros plantões ocupados, né, pelos plantonistas. Então, isso se melhorou bastante. Então, eu acredito que é isso. Então, está faltando mais delegados, mais investimentos em aparatos tecnológicos e em servidores também, né? Um agente, escrivães, e acho que precisaria criar também uma figura de um policial civil ali administrativo. Entendi. Doutora, mas aí, no caso, como que funciona, assim, essa demanda, né? Assim, como que é feita essa cobrança? É a própria delegada ou o próprio delegado que faz essa cobrança, né? Cobrança da falta de estrutura, da falta de profissional, ou vocês se reportam assim para quem? Igual a senhora citou agorinha, né? A pessoa trabalha no administrativo, muitas das vezes, nos fins de semana faz plantão. A delegada, mas o delegado, eles se reportam para quem? Para tentar dizer que falta profissional, para tentar ter uma estrutura melhor, ter um quadro de profissionais melhores. Como que funciona aí essa lida, essa trajetória? Uma hierarquia, sim. Tem uma hierarquia. A delegada responde para quem? Isso. Aqui em Rio Verde, aqui é sede de delegacia regional. Então, nós temos um delegado regional e temos outros delegados. Então, os outros delegados se reportam ao delegado regional. O delegado regional se reporta ao superintendente de polícia judiciária. O superintendente se reporta ao delegado-geral da Polícia Civil. Este ao secretário de Segurança Pública e depois ao governador. Essa é a hierarquia. Toda uma hierarquia a ser cumprida aí. Tem tudo isso. Então, o SPJ, que a gente fala, que é o Superintendente de Polícia Judiciária, ele sabe das faltas que existe, né, em termos de funcionários, tanto... Acompanha no dia a dia, né? Acompanha no dia a dia. Sim. E por mais que a gente fale, olha, eu preciso de um delegado, a cidadezinha está sem delegado, ele sabe. Mas é o Estado que tem que prover. É o Estado que tem que abrir concursos. Então, esta cobrança para que haja concursos públicos, normalmente vai do delegado-geral para, né, o secretário de Segurança Pública, porque ele já conhece toda a estrutura da Polícia Civil no Estado todo. Então, não é o delegado que está aqui que fala, estou precisando de mais delegado. O próprio delegado regional, que trabalha aí com várias cidades, né, fala, olha, eu não tenho delegado na cidade, a delegada X está respondendo por 4 cidades, né, fica muito apertado. Muito apertado, então, puxado. eles pedem. Então, de acordo com o que o Estado pode, ele faz esses concursos, mas fica muito aquém ainda da realidade para que a gente preste, para que a gente tenha um quadro efetivo de policiais condizente com a realidade, por exemplo, populacional, né? Entendi, existe esse índice. Entendi. Doutora, como que funciona o lado psicologicamente de um profissional, de um delegado diário no seu local de trabalho? Como que ele lida ali psicologicamente ali com toda essa rotina, né? Que é pegar uma mulher, vamos falar pela delegada mulher, pegar uma mulher sofrida, pegar uma criança estrupada, uma menina estrupada. Como que é lidar com isso no dia a dia? Como que é o lado assim, psicológico de um profissional? Né? Como funciona? Tem um departamento dentro da corporação, que tem dias que a gente não está naquele dia, né? E você recebe um choque desse como delegada, você atender uma profissional dessa, no final do dia... Acho que depende muito de cada pessoa, de cada profissional, né? Tem profissional que é mais tranquilo, consegue separar tudo, né? Não assimila tanto, né? Mas eu sempre fui uma pessoa assim, muito preocupada, eu sempre demorava, né? Sempre ficava até o final do expediente para poder resolver as coisas e tal. Mas eu acho assim que, falando por mim, o que mais acontecia era a sensação de impotência frente a determinados casos. Porque às vezes você sabe que aquela pessoa é o autor, que é o criminoso, às vezes você não consegue prova suficiente para
conseguir um mandado de prisão, às vezes essa pessoa foge, ou às vezes é um crime bárbaro que a gente tem muita dificuldade de descobrir a autoria, e isso causa uma sensação de impotência muito grande. Então, eu acho que Sim. o que mais acontecia comigo era isso, de você ficar impotente diante de uma situação. E também trazer, né, acumular um pouquinho de agressividade, porque como a gente trabalha né, diretamente numa situação que a gente vê preso, vê pessoa morta, né, machucada, pessoas gritando, né? Então, assim, não é o melhor dos ambientes uma delegacia, né? Então, causam estresse. Mas a gente existe um departamento, né, de psicologia dentro da Polícia Civil, só que eu acho que a gente precisa avançar, porque deveria todo profissional passar por acompanhamento psicológico periódico, independente se você está apresentando algum sintoma ou não. E isso não era previsto, só quem se sentia talvez estressado ou com algum outro sintoma que iria procurar ajuda. E a gente sabe que muita gente não procura ajuda porque por medo, por vergonha, né? Entendi. Então nós temos assim um índice de suicídio, nem tão alto, mas principalmente de alcoolismo em relação aos policiais. Como que foi a convivência da doutora no departamento como delegada da Polícia Civil? A doutora Renata Ferrari, ela já teve algum problema com alguma outra área, sendo a CPE, a militar, ou não? Sempre teve o respeito ali quando alguém trouxe alguma mulher vítima de algum agressor, ou já no decorrer da senhora já teve algum aflito com alguma outra corporação? Não, já teve. Não sei se soube explicar, mas Sim, eu fiquei com essa entendi. curiosidade. Acredito que muitos também devem ter essa curiosidade. Por ser delegada, né? Acho que algumas outras autoridades querem, às vezes, passar na frente, fazer vista grossa. Sim. Acredito que deve ter. Sim, aconteceu uma vez, sim, foi né, entendimento, porque o delegado, ele tem uma certa discricionariedade de fazer uma autuação sempre, né, ou não, e você tem que fundamentar todos os seus atos, né? Você vai tomar a decisão de prender, você tem que fundamentar. Você vai tomar a decisão de não prender, deixar que ele fique ali, você tem que fundamentar. Sim. Então, muitas vezes, mais no começo da minha profissão, então teve assim pessoas que às vezes queriam fazer uma pressão, trouxe aqui, já ditava o artigo, já falava o que era, tipo assim, como que induzindo a fazer, né? E teve só um caso que o pessoal fez pressão, que foi no Ministério Público, mas eu tinha uma posição, era eu que ia fundamentar, e eu firmei na minha posição, né? Vários até policiais entraram na minha sala, né? Achei assim um pouco constrangedor, mas eu não tinha medo de enfrentar, não. Não te intimidou, não? Não intimidou, não. Né? A gente acha muito ruim, sim, mas eu mantive, né, a minha postura, a sim, minha convicção jurídica, e que depois foi aprovada tanto pelo Ministério Público, pelo juiz, porque tudo que a gente faz na delegacia, a gente vai passar depois, né, através de um inquérito policial, das documentações que a gente produz, encaminha para o Poder Judiciário e depois o Poder Judiciário encaminha também para o Ministério Público. Então, eu não tive nenhuma decisão minha jurídica questionada por nenhum desses profissionais, né? certo. Mas no final Investigação. da minha profissão, eu já não tinha mais isso. Eu acho que é meio começo mesmo o teste. Sim. E eu fui condecorada pela Polícia Militar, eu acho que só eu aqui de Rio Verde, pela medalha do Sesc Centenário da Polícia Militar, como a delegada que tinha um melhor relacionamento com a Polícia Militar. Então, tem uma medalha linda, bacana, eu recebi. Muito bom. Muito bom, reconhecimento bacana. Eu não tinha problema, tivesse que sair na viatura, principalmente no começo, que só tinha 2 delegados aqui, né? Hoje nós temos já nem sei, tem vários, aí tem mais de 10 delegados, e quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, 22 anos atrás, éramos 2 para a cidade toda, né? E as condições muito mais precárias, né?
Hoje a condição aqui tá muito boa. Melhoria. Então, se tivesse que sair com o carro da PM, se tivesse que pedir ajuda para eles, e o pessoal da Polícia Militar sempre foi muito. Eu não tive problema, assim. Nenhuma corporação. Não, de falar, não, teve um entreveiro, alguma coisa. É lógico, né? Esse fato que aconteceu, porque eles tinham entendimento. Mas, né? Quando chega a ocorrência na delegacia, é o delegado que vai decidir, né? Mas não tive problema, não. Tenho, assim, grandes amigos na Polícia Militar e é uma corporação que admiro, que são guerreiros também. Se colocam todos os dias Uma profissão ali. muito bonita, né? E a gente tem que valorizar, viu? Os profissionais de segurança pública, que a gente Não é fácil, né, doutora? Não é fácil. Você se entregar ali a sua vida para tentar proteger alguém, eu acho que a pessoa dessa, ela é bastante herói mesmo, né? Exatamente. Andar numa viatura o dia todinho aí, tentar buscar uma solução para aquele caso ali. Eu acho que eu acredito que o profissional ele tem que ser bem reconhecido mesmo. Não, tem que ser reconhecido, né? Nós temos, assim, um volume de trabalho muito grande, né? Poucos funcionários, e a gente não consegue atender toda a demanda. E isso causa um estresse, porque a gente gostaria de atender cada furto, cada agressão, cada, né, roubo, homicídio, tudo, e desvendar tudo. Mas a gente não consegue. Só que eu vejo assim, a Polícia Civil, né, de Rio Verde é uma polícia muito efetiva, né? Ela consegue ter, assim, uma efetividade na solução dos casos Muito muito rápida, grande. né? Muito rápida e muito grande. Então, excelentes profissionais nós temos aqui. Doutora, a senhora já deu voz de prisão para algum autor aí, de algum voltado para o lado da mulher aí? A senhora já deu alguma voz de prisão para algum desse cenário, nesse sentido? E logo em seguida, esse autor ele foi liberado? Se sim, qual que foi ali a reação da senhora? Qual que foi ali a sensação ali de ver que o que a senhora fez não foi cumprido, né? Porque acontece muito, né? A gente vê várias reportagens. O cara agrediu a mulher, o delegado é voz de prisão, mas o advogado, o cara recorreu, foi no juiz, o cara ficou 2, 3 dias preso. E muitas das vezes a sociedade como um todo, ela nem acredita muito, né? Às vezes deixa até de acreditar no profissional, na delegada, às vezes porque ela não sabe como que funciona, né? A trajetória, não funciona como que é o poder da delegada, logo em seguida vem o juiz, né? Logo em seguida, né? Como funciona esse projeto aí, esse translado aí? Como você falou, como a gente fica diante desse fato de uma pessoa ser presa e logo depois ser solta? Ser solta, né? Nós somos uma carreira jurídica, nós trabalhamos com a legislação. Então, tudo que for nos apresentado, a gente vai aplicar a lei. Então, se a lei diz que ele, né, se eu consigo fundamentar uma prisão porque ele realmente cometeu um crime, bateu, roubou, furtou alguém, eu vou prender. Aí é encaminhado esse auto de prisão em flagrante para que o juiz analise, então, a legalidade dessa prisão, a fundamentação e tal. Se ele entender que aquela prisão ou é ilegal, ou que essa pessoa pode livrar-se solta com fiança, ou sem fiança, o juiz vai dar a fundamentação dele. Então, a gente não tem essa preocupação de que, eu cheguei lá e ele vai soltar, será que eu fiz algo errado? Não, eu fiz o meu trabalho, o juiz vai fazer o dele, o promotor vai fazer o dele, o advogado, né, vai fazer o dele. Então, essa sensação, nesse sentido, não há. A gente vê assim, o nosso sistema, que hoje parece que é de desencarceramento, né, a gente percebe assim, que uma pessoa furta hoje alguma coisa, vai presa, daqui poucos dias é solta, vem, furta novamente, é presa, é solta, então tem essa reincidência. Então eu acho assim que em alguns casos deveria ter um rigor maior, né, por parte ali do judiciário para manter essas pessoas presas por mais tempo, né? E a gente sabe que quando determinado preso vai sair da cadeia, porque o pessoal que, né, a gente que trabalha ali os policiais já conhecem, né? Policial civil, militar já conhece quem são, né? O fulano saiu da cadeia, então provavelmente vai ter furto nessa região, porque é lá que ele atua. Para você ver, né, a situação. Então a nossa situação de justiça, né, de poder judiciário, polícia judiciária, que é a polícia civil, poder judiciário, esse encarceramento, nosso sistema aí de execução penal, ele precisa avançar muito
para que a gente realmente consiga dar uma sensação de segurança maior para a população e a certeza de que ela vai denunciar um crime, ele vai ser apurado, vai ser investigado e o autor vai ser punido. E principalmente nós temos essa sensação de impunidade quando um crime demora muito um autor demora muito para receber uma condenação, né? No caso da Maria da Penha mesmo, ela foi agredida várias vezes, o crime estava quase prescrevendo, né? 18 anos depois, 20 anos depois, é que o Estado vai lá para prender a pessoa, você imagina? Então, é uma sensação de impunidade, né, que a população tem, a sociedade grande, carrega, a sociedade, né? E que acaba caindo um pouco em descrédito, mas a gente sempre pede, nunca deixe de noticiar um crime. Porque, não vai adiantar nada, vai adiantar porque a gente vai saber aonde estão ocorrendo os crimes, aonde estão ocorrendo os furtos, é ali que a gente vai aumentar o policiamento, né? Então tem várias outras questões que não só prender o autor, mas trabalhar políticas públicas naquela região, naquele local de maior índice de criminalidade. Entendi. Doutora, não mudamos de assunto? Mas pode mudar. Não mudamos de assunto. De delegada para candidata a vereadora, como que foi aí essa sensação, como que foi aí essa experiência, né? Concorrendo aí a candidata a vereadora, no período 2012 para 2016. Isso. Como que foi aí essa sensação, essa experiência da senhora? Pois é, já Porque estava... era algo novo, né? Não, era algo novo. Como eu já tinha, assim, muito conhecimento, as pessoas me conheciam, fazia algum trabalho voluntário, e teve uma pessoa, assim, próxima, não, vamos ser candidata, porque é isso e tal, vou fazer trabalho junto com essa pessoa. E eu já estava próximo, já esperando, já estava mais próximo da aposentadoria. Falei, olha, de repente, né, se eu vou poder servir também a população de Rio Verde através do meu conhecimento na Câmara, né, Câmara Municipal. Então, saí para ser candidata a vereadora, já pensando, né, que pudesse, exatamente, que eu pudesse me desligar então da polícia e já ter esse trabalho, né, junto à população, né? Eu percebi a receptividade, né, da população, reconhecimento como delegada, e pensei que poderia também ajudar. Entendi. Como vereadora. Doutora, mesmo sabendo que a senhora é aposentada, a senhora ainda atua numa área muito bonita, né, que é diretora do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. E aí eu vou falar uma coisa para você, olha só, né? Às vezes a gente almeja alguma coisa, mas Deus nos coloca num caminho, por isso que a gente nunca deve ficar revoltado. Eu nunca fiquei, quando eu fui, não ganhei as eleições, né, para vereadora, nas duas vezes que participei. E na última vez eu participei mesmo, porque o Dr. Paulo me convidou para compor aquele grupo político e veio com uma nova proposta de trabalhar a política de forma diferente. Então, eu entrei num grupo político que na época aqui era totalmente... Ninguém acreditava que o Dr. Paulo iria ganhar, né? E eu entrei nesse grupo exatamente pela postura, pelo jeito que ele disse que iria trabalhar e que iria fazer de forma diferente. E ele não era já um político, né, que estava vindo aí de vários pleitos ou tinha trabalhado, ele não tinha sido ainda eleito para nenhum cargo eletivo. Então eu falei, não, eu vou, né, e eu já estava próximo para aposentar, já era 2016, né, que eu me aposentei em 2016, o pleito foi em 2016. Então eu falei, não, eu vou porque eu acredito nisso. Então eu fui, não ganhei, mas, no entanto, o Dr. Paulo me convidou para, junto com o Coronel Luiz Carlos, criar a Guarda Civil Municipal. E eu acredito o seguinte, que a minha contribuição para Rio Verde foi muito maior como gestora do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e depois corregedora da Guarda, do que se eu tivesse sido vereadora. Porque porque o vereador, é lógico, ele pode legislar, né, alguma coisa, mas ele não vai legislar em questão de segurança pública, né, não é a competência dele. Então, eu me senti muito mais realizada, né, através com esse novo projeto, né? Sim, de trazer emenda parlamentar, colocar mais câmeras na cidade, né, criamos a Guarda Municipal, que acho que foi uma grande visão do Dr. Paulo, e tanto eu como coronel, na nossa campanha também nós gostaríamos que tivesse isso, porque sabíamos também que isso iria impactar a segurança
de Rio Verde, e o doutor Paulo já tinha esse projeto de criar a guarda, sabia da necessidade de segurança, né, como ele mesmo disse, que era o que mais a população precisava, então nós tivemos a oportunidade. Então eu acho assim, que eu, de uma certa forma, vou estar na história de Rio Verde, né, como uma das criadores ali da guarda, e o coronel, né, não criadores, mas que nós trabalhamos para pôr essa guarda para funcionar, né, é lógico que é o doutor Paulo, o prefeito, que nos deu toda a condição para que isso acontecesse. Então o coronel foi o primeiro comandante e eu fui a primeira corregedora da guarda. E além disso, né, desse projeto, nós entramos também, tinha o GGM. E hoje, até hoje, as pessoas não sabem muito bem o que é isso. Então, esse GGM já funcionava desde 2011, com algumas câmeras de vídeo monitoramento na cidade, mas funcionava dentro do quartel da PM. Então, nós chegamos, vimos que aquilo ali poderia ajudar muito na segurança do município, já trouxemos para o município as câmeras e começamos a trabalhar a segurança de Rio Verde de forma integrada, né? O doutor Paulo, assim, entendeu que seria adequado e nós começamos a trabalhar. Então, hoje, Rio Verde é um modelo para as outras cidades, porque a gente consegue fazer operações junto com a Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Técnico-Científica, AMT, fiscalização, né? E demais parceiros que dependem da atividade, chama conselho, chama a vigilância sanitária, né? A gente pode pedir para somar a nós qualquer órgão que atue aqui no município, e isso trouxe, assim, fez com que melhorasse muito, né, a segurança de Rio Verde, essa integração de forças, né? Foi criado aqui também um núcleo de inteligência, de onde saem, né, todas as informações para saber aonde a criminalidade está maior, aonde precisa ser atuado, aonde as operações vão ocorrer. Então é fantástico a forma aí cooperativa, coordenada, integrada, que trabalha a segurança de Rio Verde. Perfeito. Doutora, a senhora, a doutora Renata, então hoje acaba sendo a porta-voz desse Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Então, a senhora acaba sendo a porta-voz diretamente ao prefeito, né? Sim, o GGM, ele está dentro do gabinete do prefeito. Certo. Então, meu, né, superior aí é o prefeito. É o prefeito. Aí, esse sistema de monitoramento da cidade, da Guarda Municipal, de câmeras, é tudo feito e pleiteado a senhora. Não, a guarda também é ligada ao gabinete do prefeito. Certo. Uma outra gestão. Isso. Aí tem o comandante da guarda, né, que é ligado ao prefeito, o GGM ligado ao prefeito. No GGM, quando vai fazer alguma operação, vamos dizer assim, né, o gabinete vai chamar as pessoas para integrar. Vai ter uma operação, a gente tem lá um índice criminal lá no bairro Popular, naquela região norte. Aí a polícia militar às vezes demanda a gente, doutora, tem alguma coisa, vamos fazer uma operação? Aí eu pego e já chamo essas pessoas para fazermos juntas essa operação. Então, na verdade, a gente faz essa articulação, né, entre e além de gerir também o sistema de vídeo monitoramento da cidade. Diretor de Gabinete de Gestão Integrada Municipal. É um nome muito forte, né? Gestora de Gabinete Integrada Gestão Municipal. Quando fala isso, assim, para a pessoa que não conhece essa área, ela se subentende que a senhora cuida de toda a gestão do policiamento da cidade, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem. Realmente o pessoal confunde às vezes GGM com GCM, entendeu? Uhum. Mas é um órgão de segurança do município. É mais um órgão de segurança, como tem a Guarda Municipal, também tem o GGM. Na verdade, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, ele surgiu lá em 2003, mais ou menos, quando se viu a necessidade de trabalhar a segurança pública, não mais depois da ocorrência do crime, né? Lá no final onde o crime ocorre, mas sim na prevenção.
e na forma integrada dos seus atores. Porque se a polícia militar ficar trabalhando sozinha, só esperando o crime acontecer, né? Faz a sua ronda ostensiva, o crime acontece, leva para a polícia. Mas o que é que está fazendo o crime acontecer? Por que que está aumentando a criminalidade? Por que que está aumentando os usuários de drogas? Então, na verdade, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, através do PRONASSE, que é Programa Nacional de Segurança com Cidadania, criou esses gabinetes de gestão integrada municipal, gabinete de gestão integrada estadual, né, e de fronteira também. Mas não são todas as cidades que têm, não são todos os estados que têm, são poucos ainda, é muito pouco. Em termos de Brasil, é muito pouco GGM que existe. Certo. Né? E o nosso, assim, atua de forma bem atuante nesse quesito. Então, com essa proposta, ele veio para atuar assim, olha, tem uma praça que está lá abandonada. Isso afeta a segurança do município. Tem uma rua que está mal iluminada, problema de segurança pública. Tem vários muros pichados, é problema também de segurança pública. Então, as pessoas, às vezes, não entendem que quando a gente está colocando aluno na escola, como o prefeito fez, já entrou, vamos colocar todo aluno na escola, está fazendo um monte de praça, o pessoal vai para que praça? A gente que dá segurança, a gente acha excelente, porque é o local onde vai a população, e aonde vai a população não vai o criminoso. Eles tomam posse daquele local. Então, quando se fala em gabinete de gestão integrada municipal, não é só a parte de segurança. A gente tem trabalhado mais a parte de segurança, mas está relacionado todas essas questões, até o urbanismo da cidade, para você ver. Por exemplo, nós tínhamos ali na igrejinha São Sebastião, Sim. ela tem uma pracinha atrás, né? Bem pequenininha ali. Miudinha mesmo. Miudinha. E ali existiam umas plantas bem altas, que quando você passava pela praça, você ficava escondido, né? Então aquilo Fora ali do era alcance das câmeras, né? e alcance de quem está fora. Então alguém poderia se esconder ali, uma pessoa está passando. Então a gente pediu para tirar aquelas plantas e deixar a planta só baixinha, né? Porque aí você tem visibilidade. Onde você tem visibilidade, ninguém vai se esconder. Né? Então, e assim como vários outros lugares. Então, a questão de segurança pública não é só a presença ostensiva da polícia militar e a atuação da polícia civil, né, na investigação, mas existem outros órgãos municipais que atuam também ajudando na segurança pública. Entendi. Doutora, agora tenta nos falar um pouquinho da Renata, da doutora Renata, né? Doutora Renata Ferrari. Doutora Renata é casada, é mãe, aposentada, né? Delegada aposentada. Tenta nos contar um pouquinho da doutora Renata. É interessante, né? Quando a gente vai falar de profissão, tudo que é externo, tudo, né? Sim. É mais fácil, né? Quando vem para o interno, né? Nem sempre a gente está habituada a falar da gente, né? Realmente, mãe, né? Esposa. Sim, esposa. Gosta de cozinhar? Não. Não é muito seu hobby? Não é. Não gosta de fazer o lanche da tarde ali para as meninadas, não? Não é o meu ponto forte. Não é o meu ponto forte. Eu gosto muito de brincar, gosto de sair com elas. Eu sou uma pessoa assim que acredito muito. Eu sou uma pessoa assim que sou muito positiva. Eu acredito que as pessoas, né? Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e ele nos fez para prosperar. Ele nos fez para sermos felizes, e a gente deve buscar essa felicidade, né? E isso a gente deve começar fazendo pela gratidão, né? Agradecendo sempre, buscando conhecimento sempre, tratando as pessoas assim com urbanidade, com respeito. E aí vou voltar na situação, e eu já tive muitos elogios de advogados, né, pelo tratamento dispensados a ele. Então, as pessoas, às vezes, né, um profissional se sente maior ou menor que o outro e cria aí uma diferenciação. Então, eu nunca tive isso, né, na minha profissão toda. E eu procuro passar para as minhas filhas, assim, o empreendedorismo, a força de vontade. Algumas delas sonham em ser delegada? Não, puxar a carreira da mãe ou não? Sabe por quê?
Não, mãe, delegado trabalha demais, a senhora Não não tem para em tempo. casa. Exatamente. Não tem tempo para nada, né? Essa Exato. é a conversa da família Da hoje, né? família, né? Mas como eu já estou assim aposentada, mas a pessoa fala, nossa, você já está aposentada. Na verdade, eu não tive aposentadoria, eu não sei o que é ser aposentada, porque eu aposentei no dia 13 de dezembro de 2016, quase final do ano. No dia 2 eu estava trabalhando no município. Então, na verdade, no ano de 2017, eu nem férias tive. Então, eu não sei o que Não é ficar em chegou bem, casa. eu pegaria os 30 Não, dias de férias, não, eu não. não sei o que é estar aposentada, era ficar 1 mês, 2, 3 em casa. Só tive férias. Então, eu nem sinto essa questão né, de aposentadoria. Então, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, né? Eu amo meu país. Hoje se fala de bandeira, mas no meu carro, há anos e anos, eu sempre andei com alguma coisa verde e amarela, né? É uma bandeirinha, é Paixão uma mesmo pelo bola, país. exatamente. Eu sou muito assim, eu teria também me dado bem na área militar, né? Porque eu acho que isso já vem, e o militarismo tem isso, né? De bandeira, de Sim. ordem, né? De disciplina. Então, eu tenho um pouco disso. Doutora, qual que é o seu maior sonho para 2023? Acabando o ano, né? Dezembro, né? Qual que é o maior sonho da doutora para 2023? E qual que é os projetos que a doutora tem em mente aí para começar esse ano? Tem algum projeto aí ou não? A senhora vai manter na área que a senhora está hoje? Ou tem algum projeto novo que a senhora queira nos contar aí de antecedência, né? Um projeto meio quente aí pra gente. Então, como eu estou no município, né? O prefeito querendo, eu continuo, né? Estarei junto com ele nessa gestão, que é a melhor gestão de todos os tempos, e me orgulho de fazer parte dela. Então, devo aí continuar no município até, né, que o doutor Paulo assim o queira. Estou, assim, fazendo cursos para autoconhecimento, para prosperidade, para crenças, né? Então, eu sempre estou estudando e fazendo alguma coisa, né? Mas não tenho nada específico para... não vou deixar isso para fazer isso, eu quero acrescentar. Então, eu sou uma pessoa que eu estou sempre fazendo alguma coisa e eu estou sempre estudando. Então, eu não sou aquela que sento muito. Eu acho que um dos objetivos é realmente parar um pouquinho, né? Respirar um pouco mais Sim. e ficar um pouco mais com a família. Acho que esse é um dos Momento objetivos. que a senhora tá querendo mais fazer. a família. Para o Brasil, gente, para 2023, eu gostaria que a nossa bandeira continuasse verde e amarelo. Na verdade, é isso. Eu tenho, né, eu sou uma pessoa cristã conservadora, sou patriota, e o governo que se vier a ser instalado aí a partir de 2023, eu não comungo da ideologia deles. Então, eu me preocupo com isso, né? O nosso país é um país fantástico, de pessoas maravilhosas, né? E estávamos num avanço e eu gostaria que ele continuasse avançando, né? Não vamos entrar em muitos detalhes, mas é isso. Eu gostaria que para 2023 a gente continuasse ali com a nossa bandeira verde e amarela. O sonho da senhora para 2023, não quer ir para a praia, tirar 30 dias de férias com a família, não quer comprar aí sei lá, uma Land Rover, não tem nenhum sonho parecido com isso. Não, eu quero ir para a praia desde 2023, eu quero pegar minha família todinha, colocar no avião e sumir, quero ir para Cancún, ficar 30 dias de férias. O que se passa na cabeça da doutora? É começar o ano de novo, na mesma atividade, na mesma rotina? Ou não, é só ter algum plano para o ano que vem, viajar com a família, curtir uma praia? Então, isso já faz parte assim, meio que da rotina, não é aquele sonho. Eu acho que quando a gente chega assim numa maturidade, essas coisas assim, que se colocam assim muito distante, já não me agoniam mais, não tem. Não, eu gosto de viajar, eu gosto de praia, com certeza nós vamos, né? Sem dúvida. Sem dúvida, mas não tem nada programado. Olha, eu vou viver em função disso, né? Talvez sim tenha projetos novos que não vou detalhar agora, Sim. Mas de forma assim bem tranquila, não mudando a minha estrutura atual, né? De trabalho. Uhum.
Qual que é o maior hobby da doutora hoje? Gosta de pedalar, gosta de academia, gosta de natação? Não gosto de Ou é muito academia, caseira, é muito, não. muito quieta em casa como lidão mesmo? Eu gosto de jogar vôlei. Ó, Eu sempre gostei, assim, de atividade mais ao ar livre, atividade, nunca fui muito fã de academia, né? Então, eu já andei de bicicleta quando mais jovem, caminhada e tal, mas aí há quase 2 anos eu comecei a jogar vôlei com o pessoal dessa faixa etária aqui, 50, 60, 70, né? 80. Gente, falei, se eu chegar a 80, né, jogando vôlei. ótimo. Então, tô com um grupo de vôlei, então a gente se reúne 2 vezes por semana para jogar vôlei, uma vez por mês para comemorar os aniversários, né? Então, isso sim tem trazido benefícios assim de tranquilidade, de coisa boa, de adrenalina assim muito grande. Então, o meu hobby hoje é Vôlei. vôlei. É bom, É interessante. bom demais. Doutora, para a gente finalizar, qual que é a mensagem que a senhora deixaria para todas as mulheres não guardar isso para elas, esse espancamento, essa violência contra a mulher? Qual que é a mensagem, mesmo a senhora sendo uma delegada aposentada, mas qual que é a mensagem que a senhora traria para todas as mães hoje que sofrem de violência doméstica? A questão de violência doméstica, independente de a gente ser delegada, aposentada ou não, né, é algo que afeta toda a estrutura de um país, né? Nós temos um prejuízo aí anual com violência doméstica, com hospitais, com remédio, com falta em serviço, né? Muito grande. Então as pessoas não entendem que a violência contra a mulher é uma violência contra os direitos humanos, que isso acarreta prejuízo ao país, à nossa cidade. O que eu quero dizer é assim, que nós mulheres devemos ter assim, noção da nossa importância na sociedade, ter noção do nosso valor como pessoa, como cidadã. Então, a gente não deixar de buscar os nossos direitos. E para as mulheres, buscarem conhecimento, nunca se acomodarem. Quanto mais uma pessoa é esclarecida, quanto mais autoconhecimento ela tem, mais vai ser difícil dela se encontrar em situação de violência, ou se ela se encontrar nessa situação de violência, vai ser mais fácil ela sair. Então as mulheres, né, devem procurar esse conhecimento, trabalhar, ganhar seu próprio dinheiro, né, para que elas tratem de igual a igual com os homens, né? Então a gente percebe assim que quando a mulher cria esse empoderamento, quando a mulher fala assim, não, eu não mereço apanhar, não, eu não vou aceitar isso. A hora que eu via uma mulher falando isso, falei, ela vai sair desse ciclo de violência. Então, a violência, ela diminui muito a autoestima da mulher. E quando a autoestima da mulher está diminuída, a tendência é ela ficar naquela situação de vulnerabilidade. Aceitando aquilo, né? Aceitando. Por isso que eu estou dizendo assim, olha, acredite, né, que existe um Deus, acredite que Deus quer o melhor para nós e não aceite menos do que você mereça. Tá? Eu acho que o recado é isso. Nunca aceite menos daquilo que você mereça. E nós mulheres merecemos tanto quanto os homens. Nós somos, né, filhas do mesmo Deus. Então nós merecemos tudo que Deus colocou à nossa disposição para sermos, né, companheiras, esposas, mães, e estar no local de trabalho, né, estar na frente de trabalho como homem, que muitas mulheres hoje trabalham, né, mas aquela que quer ficar em casa e que é uma opção dela, que fique, que se dedique ao lar. O que eu gostaria é isso, que as mulheres realmente observassem, né, e tenham ciência do valor que elas têm e do tratamento que elas merecem. Entendi, doutora. Doutora, existe um canal, né, que é qual que é o número do telefone? Disque Denúncia da Mulher? Tem o canal 180, 180, né? 180, que é da Superintendência de Mulheres, da Presidente da República, que é um canal nacional. Você pode fazer denúncias, né, por lá, e essa denúncia vai chegar até a delegacia mais próxima da mulher, e também ela pode
através desse canal, ela pode perguntar onde tem uma delegacia, ela pode pegar alguma informação aí sobre violência, algum telefone. E aqui também nós temos a Delegacia da Mulher, que fica no prédio da Delegacia Regional, que a pessoa pode ir lá e fazer a denúncia presencialmente. Perfeito. E eu gostaria de falar o seguinte, as mulheres às vezes não vão à delegacia porque acham, eu só vou na delegacia porque eu vou denunciar. Mas vai lá também para tirar dúvida com a delegada, ou com o delegado, né, até de outra área. Porque muitas vezes lá ela vai obter informações que vão ajudá-la ela sair, mesmo que a situação de violência ainda não foi instalada, está no início, ela pode ser orientada a como agir. Existe uma psicóloga na delegacia aqui da mulher, que atende essas mulheres na questão de autoestima, né, de tratar esses traumas da violência, e muitas vezes essas mulheres podem até não chegar a um extremo, como, né, algumas chegam, se tiver um acompanhamento adequado. Então, nunca deixe, né, o que eu quero falar para as mulheres é que nunca deixe de ir até a delegacia para denunciar ou para se informar. Muito bom, doutora. Interessante, muito bom o bate-papo, amei assim, esse tempo com a senhora, esse conhecimento, né? Mostrar o valor da mulher, mostrar essas informações que a sociedade como um todo deixa de ter, né? Igual a senhora mencionou agora no final, por falta de buscar informação. Acredito eu que isso é um grande valor para a gente. Acho que a gente consegue trazer muita informação, consegue quebrar diversos tabus, né? Aí da área da delegada, da Polícia Civil. E obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E é isso aí, vamos que vamos. Eu agradeço, porque sempre, né, uma oportunidade, né, falando especificamente da violência contra a mulher, né, que nós, mulheres, temos assim, uma parcela de grande responsabilidade, né, de ir quebrando aos poucos esse sistema, né, machista, né, esse sistema discriminatório, né? Quando a gente, hoje são as mulheres que educam seus filhos, suas filhas, né? A grande maioria da educação passa nas mãos das mulheres, então as mulheres têm a responsabilidade de criar tanto seus filhos, homens, quanto as filhas, Mulheres, redundante, sim, sim, de forma igualitária, para que os meninos já entendam desde cedo a respeitar a sua irmã, a respeitar a vizinha, né? E quando a mulher está numa situação bacana com seu companheiro, com seu esposo, ou com a sua mãe, ali, ela já é um exemplo para quem está atrás dela, né? Se ela é mãe, ela é exemplo para a filha, né? sim. Quando a mulher permite ficar numa situação de violência há muito tempo, ela está passando uma mensagem para a filha, que aquilo é correto. Então, né, eu insisto nisso, né? Tomem posse, né, do seu valor como mulher. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, falando um pouquinho. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, doutora. É isso aí, pessoal. Hoje a gente teve esse bate-papo, né, com a doutora Renata, né? Renata Ferrari, né? Delegada aposentada da Polícia Civil. Obrigado, viu? Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e deixe um comentário lá. Obrigado, viu?